O contrato dizia sem sentimentos, mas o coração do milionário não soube obedecer. Ele acreditava no controle, ela acreditava no destino. No fim, o amor transformou o contrato em confissão. A chuva de verão batia forte contra as janelas do apartamento em Copacabana, criando um ritmo melancólico que ecoava perfeitamente o estado de espírito de Marina Santos. Sentada à mesa da pequena cozinha, ela observava a pilha de boletos vencidos espalhados à sua frente, cada um deles uma lembrança cruel de como sua vida havia desmoronado em apenas 3 meses. Filha, você não precisa se preocupar comigo, disse Dona Helena, sua mãe, aparecendo na porta da cozinha com uma xícara de café nas mãos trêmulas. Aos 58 anos, ela tentava esconder a dor nas costas que a impedia de trabalhar como diarista. Mas Marina conhecia cada expressão de desconforto no rosto da mulher que a criou sozinha. Mãe, a senhora precisa fazer essa cirurgia. O médico foi claro sobre isso. Marina respondeu forçando um sorriso enquanto dobrava os papéis. Eu vou dar um jeito. Dona Helena se aproximou e pousou a mão calejada no ombro da filha. Desde que você perdeu o emprego no escritório, você não é mais a mesma. Sei que está se culpando, mas não foi sua culpa denunciar aquelas irregularidades. Marina fechou os olhos por um momento. 3 meses atrás, ela era uma advogada respeitada em um dos maiores escritórios do Rio, ganhando bem o suficiente para sustentar a si mesma e a mãe confortavelmente. Mas quando descobriu que alguns sócios estavam envolvidos em esquemas de corrupção e decidiu fazer a coisa certa, sua carreira despencou. Nenhum escritório grande queria contratá-la. A lista negra informal do mercado jurídico era real e impiedosa. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. O nome Carla Mendes apareceu na tela e Marina atendeu imediatamente. Carla era sua melhor amiga desde a faculdade e uma das poucas pessoas que ainda mantinha contato depois de todo o escândalo. Mari, preciso te ver urgentemente, disse Carla, sua voz carregada de uma excitação contida. Pode vir ao meu escritório agora? Tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Carla, se for outro trabalho de meio período que paga uma miséria... Não é isso. Confia em mim. É diferente. Muito diferente. 1 hora depois, Marina estava no elegante escritório de consultoria de Carla em Ipanema, secando o cabelo com uma toalha que a amiga havia oferecido. A chuva havia intensificado durante o trajeto de ônibus, e ela chegou encharcada. Você lembra do Rafael Almeida? Perguntou Carla, servindo um café em xícaras de porcelana fina. O empresário da construção civil? Claro, quem não conhece. Está sempre nas revistas de negócios e colunas sociais. Marina respondeu, franzindo a testa. Por quê? Ele é meu cliente e tem um problema peculiar. Carla fez uma pausa dramática. Precisa de uma namorada falsa por 6 meses. Marina quase engasgou com o café. Desculpa, o quê? Ele está prestes a fechar um contrato de 2 bilhões de reais com uma empresa familiar japonesa ultraconservadora. Eles só fazem negócios com homens que consideram estáveis e confiáveis. Para eles, isso significa ter uma parceira séria. Carla se inclinou para a frente. O problema é que Rafael tem uma reputação de playboy. Precisa de alguém que possa desempenhar o papel de namorada apaixonada e comprometida em eventos sociais e reuniões de negócios. E por que ele não arranja uma namorada de verdade? Porque não quer complicações emocionais. Quer algo profissional com contrato e regras claras. Carla pausou. Ele está oferecendo 200 mil reais. Marina sentiu o mundo parar ao seu redor. 200 mil reais. Dinheiro suficiente para pagar a cirurgia da mãe, quitar todas as dívidas e ainda sobrar para recomeçar. Mas a ideia parecia absurda demais para ser real. Carla, isso não pode ser sério. É completamente sério. Precisa de alguém inteligente, elegante, que saiba se comportar em ambientes sofisticados, alguém com formação superior e que possa conversar sobre diversos assuntos. Carla sorriu. Você é perfeita para isso. Mas eu não sei nada sobre representar. Você é advogada, Mari. Passou anos representando clientes, argumentando, convencendo pessoas. Isso não é muito diferente. Carla puxou uma pasta do arquivo. Aqui está o contrato preliminar. Leia com calma. Marina pegou os papéis com mãos trêmulas. O documento era profissional e detalhado.
6 meses de relacionamento falso, presença em eventos específicos, viagens quando necessário, sigilo absoluto. E lá, destacado em negrito, o valor que poderia mudar sua vida. Tem uma cláusula importante, apontou Carla. Nada de sentimentos reais. É estritamente profissional. E se eu aceitar? Quando seria o primeiro encontro? Amanhã à noite. Jantar no Copacabana Palace com os investidores japoneses. Carla estudou o rosto da amiga. Sei que parece loucura, mas você precisa desse dinheiro e ele precisa dessa ajuda. É uma situação onde todos ganham. Marina olhou pela janela do escritório, observando o movimento da praia de Ipanema. Pessoas caminhavam normalmente, vivendo suas vidas sem saber que ali, naquele momento, ela estava considerando uma das decisões mais importantes de sua vida. Posso levar o contrato para casa e pensar? Claro, mas ele precisa de uma resposta até às 8 da manhã. Se aceitar, haverá tempo para uma reunião de briefing antes do jantar. Marina dobrou os papéis e os colocou na bolsa. Caminhando de volta para casa, sob a chuva que finalmente diminuía, ela pensava na mãe, nas contas, na cirurgia que não podia mais ser adiada. Às vezes pensou, a vida nos coloca em situações onde temos que escolher entre o ideal e o necessário. Naquela noite, depois que Dona Helena dormiu, Marina releu o contrato 3 vezes antes de pegar o telefone e discar o número de Carla. Eu aceito, disse simplesmente. Do outro lado da linha, Carla suspirou aliviada. Você não vai se arrepender, Mari. Rafael pode parecer frio à primeira vista, mas tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Depois de desligar, Marina ficou acordada até tarde, olhando para o teto e se perguntando em que tinha se metido. No quarto ao lado, sua mãe tossia baixinho, e ela se lembrou do porquê de ter feito essa escolha. Às vezes, os melhores contratos são aqueles que assinamos com o coração em conflito, mas com a consciência tranquila. Rafael Almeida ajustou a gravata pela 3ª vez em 5 minutos, observando seu reflexo no espelho do elevador privativo que subia para o restaurante do Copacabana Palace. Aos 35 anos, ele havia comandado dezenas de reuniões bilionárias, mas nunca se sentira tão nervoso quanto naquela noite. Talvez porque, pela primeira vez, o sucesso de um negócio dependesse não apenas de sua competência empresarial, mas de sua capacidade de convencer pessoas sobre algo completamente falso. Carla havia enviado apenas uma foto de Marina, uma imagem profissional, provavelmente do LinkedIn, mas ele já sabia que a escolha havia sido acertada. A mulher tinha um rosto inteligente e elegante, exatamente o que precisava para impressionar a família Tanaka. O elevador parou no último andar e Rafael respirou fundo antes das portas se abrirem. Marina chegou ao hotel com 20 minutos de antecedência, um hábito que mantinha desde a faculdade. Vestia um vestido azul marinho que havia comprado em uma promoção 2 anos atrás. Simples, mas elegante o suficiente para a ocasião. Havia passado a tarde inteira assistindo vídeos no YouTube sobre etiqueta em jantares formais e pesquisando informações sobre a cultura empresarial japonesa. Senhora Santos, perguntou o maître, se aproximando com um sorriso profissional. Sim, estou aqui para o jantar com o Sr. Almeida. Por favor, me acompanhe. Ele já chegou. Marina seguiu o homem através do elegante restaurante, observando as mesas ocupadas por pessoas claramente acostumadas àquele nível de sofisticação. Seus nervos estavam à flor da pele, quando finalmente avistou Rafael. Ele estava de pé ao lado de uma mesa próxima à janela, conversando com 3 homens de meia-idade em ternos impecáveis. Mesmo de longe, Marina podia ver por que ele aparecia frequentemente nas colunas sociais. Era alto, tinha ombros largos e um porte que naturalmente comandava a atenção. Quando seus olhos se encontraram, ela viu uma expressão que misturava avaliação e algo que poderia ser alívio. Marina, disse ele, se aproximando com um sorriso que parecia genuíno. Você está linda. Obrigada, ela respondeu, aceitando o beijo no rosto que ele ofereceu. De perto, pôde perceber o perfume masculino sutil e a forma como ele naturalmente colocou a mão em suas costas para guiá-la até a mesa. Gostaria que conhecesse meus parceiros de negócios, disse Rafael, sua voz carregando um carinho estudado que soava surpreendentemente natural. Senhor, Hiroshi Tanaka, sua esposa Akiko e seu filho Kenji, que será nosso principal contato no projeto.
Marina cumprimentou cada um deles com a reverência discreta que havia pesquisado, impressionando-se com a forma como Rafael a apresentou como a mulher mais importante da minha vida, sem que soasse forçado. É um prazer conhecê-los, disse ela em inglês, notando como Kenji Tanaka, um homem de cerca de 40 anos, a observava com interesse respeitoso. A senhorita trabalha em que área? Perguntou Hiroshi Tanaka, seu inglês formal mas fluente. Sou advogada especializada em direito empresarial, respondeu Marina, agradecendo mentalmente por Carla ter insistido que mantivesse sua profissão real. Tenho trabalhado principalmente com contratos internacionais e compliance. Durante o jantar, Marina se surpreendeu com a facilidade com que a conversa fluía. Rafael era um companheiro atencioso, enchendo seu copo de vinho e fazendo comentários que a incluíam naturalmente na discussão sobre negócios. Mais impressionante ainda era como ele parecia genuinamente interessado em suas opiniões quando ela comentava sobre aspectos legais dos contratos internacionais. Rafael nos contou que vocês se conheceram através de trabalho, comentou Akiko Tanaka, a primeira vez que falava diretamente com Marina durante a noite. Marina sentiu Rafael tensionar sutilmente ao lado dela. Essa parte não havia sido combinada no briefing rápido que tiveram 1 hora antes. Sim, ela respondeu, improvisando cuidadosamente. Eu estava revisando alguns contratos para sua empresa e, bem, as reuniões profissionais acabaram se tornando pessoais. Ela olhou para Rafael com um sorriso que esperava parecer apaixonado. Às vezes o destino nos surpreende nos lugares mais inesperados. Rafael a olhou com uma expressão que por um momento pareceu genuinamente tocada, antes de retomar sua postura profissional. Marina tem uma perspectiva única sobre negócios. Ela me ajuda a ver aspectos que posso perder quando estou muito focado nos números. Isso é muito importante em um relacionamento, observou Hiroshi claramente aprovando. Minha esposa sempre me lembra que o sucesso nos negócios deve vir acompanhado de equilíbrio pessoal. O resto do jantar transcorreu sem incidentes, com Marina se surpreendendo ao descobrir que estava genuinamente gostando da companhia de Rafael. Ele era inteligente, bem-humorado quando relaxava, e havia momentos em que ela esquecia completamente que aquilo era uma representação. Quando os Tanaka finalmente se despediram, prometendo uma resposta sobre o contrato dentro de uma semana, Rafael e Marina ficaram sozinhos na mesa. Você foi perfeita, disse ele, sua voz mais baixa agora que não havia necessidade de representar, especialmente a parte sobre como nos conhecemos. Pensei que tínhamos esquecido de combinar isso. Advogados são treinados para improvisar, respondeu Marina, tomando um gole do vinho que sobrou. Mas admito que foi mais fácil do que eu esperava. O que foi mais fácil? Fingir que gosto de você, ela disse, e imediatamente corou ao perceber como isso soou. Quer dizer, você é mais agradável do que eu imaginava. Rafael riu, e foi a primeira vez na noite que ela ouviu uma risada completamente natural dele. E o que você imaginava? Um empresário arrogante e frio que trata pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez. E agora? Marina o estudou por um momento. Mesmo com o paletó caro e a postura confiante, havia algo nos olhos dele que sugeria uma complexidade que ela não esperava. Agora acho que você é um empresário arrogante e frio, que esconde muito bem o fato de ser humano. Touché, disse ele, levantando o copo em um brinde. Ao nosso acordo mutuamente benéfico. Ao nosso acordo, ela repetiu, batendo seu copo contra o dele. Mas enquanto bebiam, ambos se perguntavam por que aquelas palavras, acordo mutuamente benéfico, pareciam tão inadequadas para descrever o que havia acontecido naquela noite. Quando Rafael a acompanhou até o táxi 1 hora depois, ele segurou sua mão por um momento mais longo do que necessário. Tem mais 2 eventos essa semana, disse ele. Um coquetel na embaixada japonesa quinta-feira e um almoço de negócios no sábado. Posso te buscar? Claro, respondeu Marina, notando como era estranho que uma pergunta tão prática pudesse soar quase como um convite real. No caminho de volta para casa, observando as luzes de Copacabana pela janela do táxi, Marina tentou analisar os sentimentos confusos que a noite havia despertado. Aquilo era apenas trabalho, um contrato temporário para resolver seus problemas financeiros. Mas por que então ainda podia sentir o perfume de Rafael em seu vestido e o calor de sua mão quando a ajudou a sair do restaurante?
Em casa, encontrou um envelope debaixo da porta. O primeiro pagamento, conforme combinado. Mas ao invés do alívio que esperava sentir, Marina se descobriu pensando não no dinheiro, mas na forma como Rafael havia rido quando ela disse que ele escondia bem o fato de ser humano. Talvez aquele contrato fosse mais complicado do que qualquer um dos dois havia imaginado. A semana seguinte passou como um borrão de preparativos e ansiedade. Marina havia usado parte do primeiro pagamento para comprar algumas peças de roupa mais adequadas para os eventos sociais que a esperavam, e também para marcar a cirurgia da mãe para a semana seguinte. Dona Helena havia feito algumas perguntas sobre a origem do dinheiro, mas Marina conseguiu convencê-la de que era um adiantamento de um novo trabalho. Na quinta-feira à noite, Rafael chegou pontualmente às 7 para buscá-la para o coquetel na embaixada japonesa. Marina o esperava na portaria do prédio, vestindo um vestido preto simples, mas elegante, que havia encontrado em uma liquidação em Ipanema. "Boa noite", disse ele, saindo do carro para abrir a porta para ela. Era um BMW preto discreto, diferente dos carros esportivos extravagantes que ela havia imaginado que ele dirigiria. "Boa noite", respondeu ela, notando que ele usava um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. "Obrigada por vir me buscar." Durante o trajeto até a embaixada em Botafogo, eles revisaram os detalhes que precisavam saber um sobre o outro. Tinham combinado que estavam namorando há 8 meses, que se conheceram profissionalmente, mas o relacionamento evoluiu naturalmente, e que Marina o havia ajudado a encontrar mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. "Uma coisa que esqueci de mencionar", disse Rafael enquanto parava em um semáforo. "Minha assistente Júlia vai estar no evento hoje. Ela pode ficar um pouco surpresa." "Por quê?" "Porque ela trabalha comigo há 5 anos e nunca me viu com a mesma mulher 2 vezes seguidas." Ele evitou olhar diretamente para Marina. "Só queria te avisar que ela pode fazer algumas perguntas." Marina sentiu uma pontada estranha ao ouvir sobre o histórico romântico dele, mas tentou ignorar. "Entendi. Vou me preparar para ser interrogada." O coquetel na embaixada era mais formal que o jantar anterior. Marina se viu no meio de conversas sobre política internacional, tendências econômicas e projetos de infraestrutura, descobrindo que seus anos de formação jurídica a haviam preparado melhor do que imaginava para aquele ambiente. "Você está se saindo muito bem", murmurou Rafael em seu ouvido durante uma pausa na conversa com um grupo de diplomatas. Sua mão repousava naturalmente na curva de suas costas, e Marina sentiu um arrepio que definitivamente não fazia parte do contrato. "Obrigada. Na verdade, estou gostando mais do que esperava." Ela se virou ligeiramente para encará-lo. "Você também está sendo um namorado muito convincente." "Talvez porque não seja tão difícil quanto eu pensava", disse ele, e por um momento seus olhos se demoraram em seu rosto, com uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. Foram interrompidos pela chegada de uma mulher loira de cerca de 30 anos, impecavelmente vestida e com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. "Rafael, não acredito que você não me apresentou sua namorada", disse ela, estendendo a mão para Marina com um sorriso profissional. "Marina, esta é Júlia, minha assistente e braço direito. Júlia, Marina Santos." "Prazer em conhecê-la", disse Marina, apertando a mão da mulher e notando o olhar analítico que recebia. "O prazer é todo meu. Rafael falou muito sobre você." Júlia pausou, claramente esperando mais informações. "Há quanto tempo vocês estão juntos mesmo?" 8 meses, responderam Rafael e Marina ao mesmo tempo, e a sincronização fez Júlia sorrir com genuína diversão. Impressionante. Nunca vi Rafael lembrar de detalhes sobre relacionamentos. Júlia se virou para Marina. "E o que você faz? Além de conseguir a atenção total do homem mais workaholic que conheço?" "Sou advogada", respondeu Marina, "especializada em direito empresarial." "Ah, isso explica muita coisa", disse Júlia, com um olhar conhecedor. "Vocês devem ter conversas fascinantes sobre contratos e compliance." Marina riu, relaxando um pouco. "Na verdade, tentamos não falar de trabalho quando estamos juntos. Rafael está aprendendo que existe vida além da empresa." "Meu Deus, ela realmente conseguiu mudar você", disse Júlia para Rafael, claramente impressionada. "Semana passada você trabalhou até as 2 da manhã 3 dias seguidos.
Hoje você saiu do escritório às 5. Rafael pareceu ligeiramente desconfortável com a observação. Marina me fez perceber que eficiência é mais importante que horas trabalhadas. O resto da noite transcorreu de forma similar, com Marina navegando conversas enquanto se acostumava com a presença constante de Rafael ao seu lado. Ele era atencioso, sem ser possessivo, incluindo-a nas conversas sem falar por ela, e tinha pequenos gestos, como buscar uma bebida ou ajustar o xale em seus ombros, que pareciam naturais demais para serem apenas representação. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Kenji Tanaka quando se aproximou deles durante uma pausa na música ambiente. Claro, respondeu Marina, embora sentisse Rafael tensionar ao lado dela. Vocês pretendem se casar? Marina sentiu o mundo parar por um segundo. Essa possibilidade não havia sido discutida no contrato. Ela olhou rapidamente para Rafael, que parecia igualmente pego de surpresa. Bem, começou ela cuidadosamente. Estamos muito felizes como estamos agora. Acreditamos que quando duas pessoas se completam, o timing certo aparece naturalmente. Sabe as palavras, disse Kenji, aprovando. Minha esposa sempre diz que o casamento deve ser uma celebração de algo que já existe, não uma tentativa de criar algo novo. Exatamente, concordou Rafael, encontrando sua voz. Sua mão encontrou a de Marina e a apertou levemente. Marina me ensinou a valorizar o presente ao invés de sempre planejar o futuro. Mais tarde, no carro a caminho de casa, eles dirigiram em silêncio por alguns minutos antes de Marina falar. Desculpa por não ter uma resposta pronta para a pergunta sobre casamento. Não tinha pensado nisso. Você se saiu perfeitamente. Melhor do que eu teria me saído sozinho. Rafael parou em outro semáforo e a olhou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você disse que estou aprendendo a valorizar o presente, de onde veio isso? Marina pensou por um momento. Observação, eu acho. Você parece alguém que sempre está 3 passos à frente, planejando a próxima jogada. Mas hoje à noite, teve alguns momentos em que você parecia presente. Realmente presente. E isso é bom ou ruim? Definitivamente bom. Ela sorriu. Faz você parecer mais humano. Rafael riu, lembrando-se do comentário similar que ela havia feito no primeiro jantar. Você tem uma forma interessante de me ver. Talvez porque eu não tenha nada a ganhar ou perder vendo você de forma diferente. Não preciso impressioná-lo ou competir com você. Isso é refrescante. Quando chegaram ao prédio de Marina, Rafael desceu para abrir a porta do carro para ela, como havia feito durante toda a noite. Obrigada por hoje, disse ela, ajeitando a bolsa no ombro. Foi mais fácil que o primeiro evento. Obrigado eu. Você está tornando isso... Ele pausou, procurando as palavras certas. Menos complicado do que eu esperava. Eles ficaram parados na calçada por um momento, e Marina se deu conta de que estava demorando mais para se despedir do que seria natural. Havia algo na forma como Rafael a olhava que fazia seu estômago dar voltas de uma maneira que definitivamente não constava no contrato. Bem, disse ela finalmente. Até sábado, então. Até sábado. Ela se virou para entrar no prédio, mas sua voz a deteve. Marina? Sim? Você está fazendo um trabalho excepcional. Eu realmente aprecio isso. Havia algo em sua voz que não parecia apenas gratidão profissional, mas ela decidiu não analisar demais. Boa noite, Rafael. Boa noite. Enquanto subia no elevador, Marina se permitiu admitir que estava ansiosa pelo almoço de sábado. E pela primeira vez desde que assinara o contrato, essa ansiedade não tinha nada a ver com dinheiro ou performance. Tinha a ver com a forma como Rafael sorria quando pensava que ela não estava olhando, e como sua presença estava se tornando cada vez mais natural e menos representação. Talvez aquele contrato estivesse se complicando exatamente da forma que não deveria. O almoço de sábado era em um restaurante de frutos do mar em Ipanema, conhecido por ser frequentado pela elite empresarial carioca. Marina chegou alguns minutos atrasada devido ao trânsito e encontrou Rafael esperando-a na entrada, conversando ao telefone com uma expressão tensa. Sim, eu entendo, mas isso não pode esperar até segunda-feira? Ele dizia, passando a mão livre pelos cabelos. Quando viu Marina se aproximando, seus ombros relaxaram visivelmente. Preciso desligar agora. Resolveremos isso na segunda. Desculpa o atraso, disse Marina,
notando as linhas de estresse ao redor de seus olhos. Tudo bem? Problema em uma obra em Barra da Tijuca. Nada que não possa esperar. Ele sorriu, mas ela podia ver que não era completamente verdade. Você está linda. Marina usava um vestido florido que havia encontrado em uma loja de departamento no centro da cidade. Nada extravagante, mas que a fazia sentir-se confiante. Obrigada, você parece um pouco cansado. Semana longa, admitiu ele, guiando-a para dentro do restaurante. Mas já passou. O almoço era com 2 investidores brasileiros que Rafael estava tentando atrair para um projeto em São Paulo. E Marina rapidamente percebeu que a dinâmica seria diferente dos eventos anteriores. Os homens, Paulo Mendes e Ricardo Silva, eram mais diretos, menos formais que os parceiros japoneses. Então você é a famosa Marina, disse Paulo, um homem de cerca de 50 anos com um sorriso caloroso. Rafael não para de falar sobre você. Marina olhou para Rafael com surpresa. Não para de falar? Exagero do Paulo, disse Rafael rapidamente, mas Marina notou um leve rubor em suas bochechas. Que nada. Na última reunião, ele mencionou você pelo menos 3 vezes, insistiu Ricardo. Disse que você estava ajudando ele a repensar prioridades ou algo assim. É verdade? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. Rafael pareceu desconfortável com a atenção. Você sabe como é. Quando alguém importante entra na nossa vida, acaba influenciando nossa perspectiva sobre outras coisas. A palavra importante ecoou na mente de Marina de uma forma que a fez questionar se ele estava apenas mantendo a representação ou se havia algo mais por trás do comentário. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente entre negócios e assuntos pessoais. Marina se viu contando histórias reais sobre sua carreira jurídica, apenas editando a parte sobre sua demissão e situação financeira atual. Rafael contribuía com comentários que mostravam que ele realmente prestava atenção quando ela falava. Como vocês lidam com o fato de trabalharem na mesma área? Perguntou Ricardo. Não deve ser fácil separar trabalho e relacionamento. Na verdade, é o contrário, respondeu Marina, improvisando. Rafael me ajuda a ver o lado prático das questões legais, enquanto eu o ajudo a considerar as implicações éticas e de longo prazo das decisões empresariais. Ela tem uma forma de fazer perguntas que me obrigam a pensar além dos números, acrescentou Rafael. E a forma como ele a olhou enquanto dizia isso fez algo estranho acontecer no peito de Marina. Depois do almoço, Rafael ofereceu para levá-la em casa, mas Marina sugeriu que caminhassem um pouco pela praia primeiro. O dia estava ensolarado, típico de um sábado de verão carioca, e a praia de Ipanema fervilhava de atividade. Posso te perguntar uma coisa? Disse Marina, enquanto caminhavam descalços na areia, seus sapatos nas mãos. Claro. O que você disse para Paulo e Ricardo sobre mim? Sobre eu estar ajudando você a repensar prioridades. Isso faz parte da representação ou você realmente disse isso para eles? Rafael parou de caminhar e olhou para o mar por um momento antes de responder. Eu disse, e não era representação. Por quê? Porque é verdade. Ele se virou para encará-la. Desde que começamos esse acordo, eu tenho saído do escritório mais cedo. Tenho pensado mais sobre por que faço o que faço, não apenas como fazer melhor. É estranho. Marina sentiu seu coração acelerar. Estranho por quê? Porque normalmente eu não deixo pessoas me influenciarem, especialmente não em questões pessoais. Eles recomeçaram a caminhar, e Marina processou essa informação. Rafael, posso te fazer uma pergunta mais pessoal? Dentro dos limites do nosso contrato, claro. Ela riu da resposta. Por que você realmente precisa de uma namorada falsa? Quer dizer, você é atraente, bem-sucedido, inteligente. Por que não arrumar uma namorada de verdade? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Marina começou a se arrepender da pergunta. Porque relacionamentos reais são complicados, disse ele finalmente. Envolvem expectativas, emoções, a possibilidade de decepcionar ou ser decepcionado. Eu sou bom com contratos porque eles têm regras claras e resultados mensuráveis. E você acha que as pessoas não podem ter regras claras? As pessoas mudam de ideia. Sentimentos mudam. Uma hora você está feliz, na outra está brigando por causa de algo que nem consegue explicar direito. Marina parou de caminhar. Isso parece muito específico para ser apenas uma observação geral. Rafael a olhou, claramente debatendo consigo mesmo sobre quanto revelar. Minha ex-noiva me deixou 2 semanas antes do casamento.
Disse que percebeu que não me amava, que estava apenas apaixonada pela ideia de se casar comigo. Nossa, sinto muito. Foi há 3 anos, eu superei. Ele começou a caminhar novamente, mas me ensinou que é mais seguro manter relacionamentos em bases profissionais, menos variáveis, menos chances de surpresas desagradáveis. Marina absorveu essa informação, começando a entender melhor a necessidade de Rafael por controle e previsibilidade. E está funcionando para você? Essa abordagem? Estava, disse ele, e algo na forma como enfatizou a palavra no passado fez Marina olhar para ele mais atentamente. Estava. Rafael parou novamente e se virou para ela. Marina, posso ser honesto sobre uma coisa? Claro. Esse acordo está ficando mais difícil do que eu esperava. Difícil como? Difícil porque... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque está ficando menos fácil lembrar que é só representação. Marina sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que quando você ri de algo engraçado que eu digo, quando você faz uma pergunta inteligente que me faz pensar, quando você ajusta minha gravata antes de entrarmos em um evento, ele parou, parecendo frustrado consigo mesmo. Quer dizer que estou começando a esquecer que você está sendo paga para estar aqui. O silêncio entre eles se estendeu, preenchido apenas pelo som das ondas e das pessoas ao redor. Marina sentiu uma mistura de alívio e pânico. Alívio, porque ela não era a única sentindo que as linhas estavam se confundindo, e pânico, porque isso complicava tudo. Rafael, disse ela cuidadosamente, nosso contrato especifica claramente que não devemos desenvolver sentimentos reais. Eu sei que você está conseguindo manter as coisas estritamente profissionais. Marina olhou para ele, para a forma como o sol destacava os tons dourados em seus olhos escuros, para como ele parecia vulnerável de uma forma que contrastava completamente com sua imagem pública. A resposta honesta estava na ponta de sua língua, mas as implicações de dizê-la eram aterrorizantes. Eu acho, disse ela finalmente, que deveríamos lembrar por que estamos fazendo isso. Você precisa desse contrato com os japoneses, e eu preciso do dinheiro. Isso não pode ficar complicado. Rafael assentiu, mas sua expressão mostrava claramente que a resposta não havia satisfeito nenhum dos dois. Você está certa, claro. Ele olhou para o relógio. Devo te levar para casa. Tenho que revisar alguns contratos hoje à noite. Durante o caminho de volta, eles falaram sobre coisas superficiais. O trânsito, o tempo, os próximos eventos que teriam juntos. Mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Uma consciência mútua de que algo havia mudado irreversivelmente. Quando Rafael parou em frente ao prédio de Marina, ela hesitou antes de sair do carro. Rafael? Sim? Obrigada por ser honesto comigo hoje. Sobre sua ex-noiva, sobre tudo. Obrigado por ouvir. Marina estava quase saindo do carro quando ele falou novamente. Marina? Sim? Para que conste, eu não acho que você esteja conseguindo manter as coisas estritamente profissionais também. Ela se virou para protestar, mas a expressão em seu rosto, meio esperançosa, meio desafiadora, a fez ficar sem palavras. Até a próxima semana, disse ele suavemente. Até a próxima semana. Enquanto subia para seu apartamento, Marina se deu conta de que estava sorrindo sem motivo aparente. E também se deu conta de que Rafael tinha razão. Ela definitivamente não estava conseguindo manter as coisas estritamente profissionais, o que significava que eles estavam em território completamente desconhecido, sem um contrato que pudesse guiá-los. Na segunda-feira seguinte, Marina estava no hospital acompanhando os preparativos para a cirurgia da mãe quando seu telefone tocou. Era Rafael. Oi, ela atendeu, afastando-se um pouco do quarto onde Dona Helena conversava com a enfermeira. Marina, desculpa incomodar, sei que sua mãe vai operar hoje. Sua voz soava genuinamente preocupada. Como ela está? Nervosa, mas bem. A cirurgia é às 14h. Marina se surpreendeu com o quanto era reconfortante ouvir sua voz. Obrigada por perguntar. Claro, escuta, eu sei que não é da minha conta, mas se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar. Rafael, isso é muito gentil, mas... Eu sei. Estamos mantendo as coisas profissionais. Ele pausou. Mas algumas coisas vão além de contratos, não é? Antes que Marina pudesse responder,
uma enfermeira se aproximou indicando que era hora de levar Dona Helena para o centro cirúrgico. Preciso desligar, disse ela rapidamente. Obrigada pela ligação. Marina? Sim, tudo vai correr bem. 4 horas depois, Marina estava na sala de espera quando recebeu uma mensagem de Rafael. Como foi? Estou pensando em vocês. Ela digitou e apagou várias respostas antes de escrever simplesmente: cirurgia foi bem, ela está acordando agora. Obrigada. A resposta veio imediatamente. Que alívio. Parabéns. Na quarta-feira, Marina estava visitando a mãe no hospital quando a enfermeira trouxe um arranjo de flores brancas e amarelas. Para a senhora Helena Santos, disse a enfermeira, entregando o cartão. Marina leu o cartão com surpresa. Para uma recuperação rápida e tranquila. Com carinho, Rafael. Quem é Rafael? Perguntou Dona Helena, com a curiosidade natural de uma mãe. É um amigo, respondeu Marina, ainda olhando para o cartão. Do trabalho. Deve ser um bom amigo para mandar flores para alguém que nem conhece. Marina não soube o que responder, porque sua mãe estava certa. Aquilo ia muito além de qualquer expectativa profissional. Naquela noite, ela ligou para Rafael. As flores estão lindas, disse ela quando ele atendeu. Muito obrigada, mas você não precisava... Eu queria fazer alguma coisa. Como ela está? Melhor. O médico disse que a cirurgia foi um sucesso total. Marina pausou. Rafael, por que você fez isso? Porque me importo com o que acontece com você. E as pessoas importantes para você são importantes para mim também. A simplicidade da resposta deixou Marina sem palavras por um momento. Isso complica as coisas, disse ela finalmente. Eu sei. Nosso acordo... Marina, ele a interrompeu suavemente. Posso te ver hoje à noite? Não para um evento, não para representação. Só para conversar. Marina olhou pela janela de seu apartamento, vendo as luzes de Copacabana começando a se acender. Isso é uma péssima ideia. Provavelmente. Pode complicar tudo. Definitivamente. Onde? Rafael riu, e ela podia ouvir o alívio em sua voz. Conhece a confeitaria Colombo no centro? É neutro, público, seguro para conversas complicadas. 1 hora depois, Marina estava sentada em uma das mesas de mármore da histórica confeitaria, observando Rafael se aproximar entre as colunas ornamentadas e os espelhos dourados. Ele vestia jeans e uma camisa social sem gravata, a primeira vez que ela o via em roupas casuais. Obrigado por vir, disse ele se sentando à sua frente. Obrigada pelo convite. Este lugar é lindo. Minha avó costumava me trazer aqui quando eu era criança. Dizia que era importante conhecer a história da cidade onde crescemos. Ele sorriu com nostalgia. Sempre pedia o mesmo bolo de chocolate. E você? Ainda pede o mesmo bolo? Sempre. Ele acenou para o garçom. 2 bolos de chocolate e 2 cafés, por favor. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o movimento ao redor. A confeitaria estava moderadamente cheia para uma quarta-feira à noite, com casais, famílias e grupos de amigos desfrutando do ambiente histórico. Marina, começou Rafael, preciso te dizer algumas coisas, e não sei bem como fazer isso sem soar completamente louco. Tente. Desde que começamos esse acordo, eu tenho pensado muito sobre o que você disse na praia, sobre relacionamentos reais serem complicados, mas talvez valerem a pena. Ele girou a xícara de café entre as mãos, e comecei a perceber que talvez eu tenha usado minha ex-noiva como desculpa para não me arriscar novamente. Como assim? É mais fácil culpar uma experiência ruim do que admitir que você tem medo de ser vulnerável novamente. Ele a olhou diretamente. Mas com você, não sei como isso aconteceu, mas você conseguiu passar por todas as minhas defesas sem nem tentar. Marina sentiu seu coração acelerar. Rafael, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Eu sei que isso não estava no contrato. Sei que você precisa do dinheiro e que eu preciso dessa representação para fechar o negócio com os japoneses, mas não consigo mais fingir que o que sinto por você é profissional. O silêncio se estendeu entre eles, enquanto Marina processava suas palavras. O garçom trouxe os bolos, mas nenhum dos dois tocou neles. O que você está dizendo exatamente? Perguntou ela cuidadosamente. Estou dizendo que me apaixonei por você. As palavras saíram simples, diretas, sem rodeios. E sei que isso muda tudo.
Marina fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de alegria e pânico. Rafael, isso é complicado. Eu sei. Impossível, ela terminou. Torna tudo impossível. Por quê? Porque eu também me apaixonei por você, admitiu ela, sua voz quase um sussurro. E isso torna nosso acordo uma mentira. Rafael se inclinou para a frente. Por que uma mentira? Porque não consigo mais separar o que é real do que é representação. Quando você segura minha mão, quando sorri para mim, quando me apresenta como a mulher mais importante da sua vida, ela pausou, lutando contra as lágrimas. Eu quero que seja verdade. E se for, como vamos saber? Como vamos ter certeza de que não é só o resultado de uma situação artificial? Marina limpou os olhos com o guardanapo. E se o que sentimos é só produto de representarmos um casal feliz? Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você está em casa sozinha pensando em mim, você está pensando no Rafael que paga você para estar com ele ou no homem que contou sobre sua ex-noiva na praia? Marina não precisou pensar na resposta. No homem da praia. Então talvez seja mais real do que você imagina. Eles ficaram em silêncio, as mãos ainda se tocando levemente sobre a mesa de mármore. O que fazemos agora? Perguntou Marina. Eu não sei, admitiu Rafael. Só sei que não quero mais fingir que isso é só business. Mas e o contrato com os japoneses? E o dinheiro que você já me pagou? O contrato com os japoneses é importante, mas não é mais importante que isso. Ele apertou a mão dela. E sobre o dinheiro, você pode ficar com tudo, independente do que acontecer entre nós. Rafael, não posso aceitar isso. Você já fez mais por mim nas últimas semanas do que o valor de qualquer contrato. Me mostrou que posso confiar em alguém novamente, que posso ser vulnerável sem ser destruído. Ele sorriu. Isso não tem preço. Marina olhou para ele, para a sinceridade em seus olhos, para a forma como segurava sua mão, como se fosse algo precioso, e sentiu todas as suas defesas se desfazendo. E se não der certo? Perguntou ela. E se descobrirmos que isso é só uma ilusão? E se der certo? E se descobrirmos que é a coisa mais real que já aconteceu com qualquer um de nós? Marina respirou fundo, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Temos ainda 3 meses de contrato, disse ela finalmente. Verdade. Que tal terminarmos esses 3 meses, mas sem mais fingimento? Se você quiser me acompanhar em eventos, será porque quer estar comigo, não porque precisa de uma namorada falsa. E se eu quiser te levar para jantar, será porque quero conhecer você melhor, não porque precisamos praticar nossa representação? Exatamente, Marina sorriu. E no final dos 3 meses, vemos onde estamos. Rafael levantou sua xícara de café. Há 3 meses de descobrir se somos um casal de verdade ou 2 pessoas muito boas em fingir. Marina bateu sua xícara contra a dele. Há 3 meses de descobrir a diferença entre amar alguém e representar que ama. Mas enquanto bebiam o café e finalmente provavam o bolo de chocolate, que estava delicioso, ambos já sabiam qual seria a resposta. O que sentiam era real demais para ser representação e assustador demais para ser qualquer coisa além do verdadeiro amor. A partir daquela noite não havia mais contrato, apenas 2 corações tentando descobrir se podiam confiar um no outro com a verdade. No sábado seguinte, Marina estava no hospital ajudando sua mãe a se preparar para receber alta, quando Rafael apareceu na porta do quarto, carregando uma sacola de papel pardo. Espero que não me importem com a intrusão, disse ele, ligeiramente nervoso. Trouxe um pouco de sopa de uma padaria que conheço. Minha avó sempre dizia que sopa caseira acelera a recuperação. Dona Helena observou o homem alto na porta, com curiosidade maternal evidente. Você deve ser o Rafael das Flores. Sim, senhora, Rafael Almeida. Ele se aproximou da cama e estendeu a mão. É um prazer conhecê-la. O prazer é meu. Marina me contou sobre você. Marina quase engasgou. Mãe, só coisas boas, espero, disse Rafael, com um sorriso genuíno. Ela disse que você é um amigo do trabalho, mas amigos de trabalho não costumam mandar flores para mães de colegas. Dona Helena olhou entre os dois com olhos perspicazes. Nem aparecem no hospital com sopa caseira. A senhora está certa, admitiu Rafael olhando para Marina. Não somos apenas colegas de trabalho. Então o que são?
Marina e Rafael trocaram um olhar. Eles não haviam discutido como explicar a situação para outras pessoas, especialmente para sua mãe. Estamos descobrindo isso, disse Marina finalmente. Ah, disse Dona Helena, com o sorriso sábio de quem criou uma filha sozinha. Esses são os melhores tipos de relacionamento, os que crescem naturalmente. Durante a visita, Marina observou Rafael conversar com sua mãe sobre a recuperação, sobre o bairro onde ela morava, sobre pequenas coisas do dia a dia. Ele era genuinamente interessado, fazendo perguntas que mostravam que estava realmente ouvindo as respostas. Sua mãe é incrível, disse Rafael quando saíram do hospital. Agora entendo de onde você tirou sua força. Ela gostou de você, observou Marina, e ela não gosta facilmente das pessoas. Isso é bom ou ruim? Definitivamente bom. Marina parou na calçada em frente ao hospital. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Por que você veio hoje? Quer dizer, de verdade. Rafael pensou por um momento. Porque quando você se importa com alguém, você se importa com as pessoas importantes para essa pessoa também. E por quê? Ele hesitou. Porque queria que sua mãe me conhecesse como eu realmente sou, não como o cara que está pagando você para fingir que me ama. E como você realmente é. Alguém que está completamente apaixonado por sua filha e não faz ideia do que fazer com isso. A honestidade brutal da resposta fez Marina rir e chorar ao mesmo tempo. Você tem uma forma muito direta de falar sobre sentimentos para alguém que disse ter medo de vulnerabilidade. Talvez seja porque com você não parece vulnerabilidade. Parece honestidade. Eles começaram a caminhar em direção ao estacionamento, e Marina se surpreendeu ao perceber como era natural caminhar ao lado dele, sem a pressão de representar para ninguém. Posso te contar uma coisa? Disse ela. Claro. Quando você apareceu na porta do quarto hoje, meu primeiro pensamento não foi que bom que meu contratante veio me visitar. Foi que bom que o Rafael veio. E qual é a diferença? Toda. Marina parou ao lado do carro dele. A diferença é que se fosse meu contratante, eu ficaria preocupada em agir da forma certa. Mas como era você, eu só fiquei feliz em te ver. Rafael se aproximou dela, suas mãos encontrando o rosto de Marina. Marina, posso te beijar? De verdade dessa vez, não para ninguém ver, não por representação. Pensei que você nunca fosse perguntar, sussurrou ela. O beijo foi diferente de qualquer coisa que Marina havia imaginado. Era suave, cuidadoso, mas carregado de toda a atenção e sentimento que vinham acumulando há semanas. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Isso foi... começou Rafael. Real, terminou Marina. Definitivamente real. Naquela noite, Rafael insistiu em cozinhar jantar para Marina em seu apartamento. Ela ficou surpresa ao descobrir que ele morava em uma cobertura elegante, mas não ostensiva em Barra da Tijuca, com uma vista impressionante da praia, mas decoração surpreendentemente calorosa. Você cozinha? Perguntou ela, observando-o se mover confortavelmente pela cozinha gourmet. Aprendi por necessidade. Quando você mora sozinho há 5 anos, você aprende que delivery todo dia não é sustentável. Ele temperou o peixe que estava preparando. Além disso, minha avó me ensinou algumas receitas antes de morrer. Vocês eram próximos? Muito. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Rafael não parou de cozinhar, mas Marina pôde ver a tensão em seus ombros. Ela morreu há 2 anos, câncer. Sinto muito. Ela parecia ser uma pessoa especial. Era. Ela teria gostado de você. Ele sorriu tristemente. Sempre dizia que eu precisava encontrar alguém que me desafiasse intelectualmente e me mantivesse humilde emocionalmente. Sábias palavras. Ela era cheio delas. Rafael se virou para Marina. Posso te fazer uma pergunta pessoal agora? Claro. Por que você realmente aceitou nosso acordo? E não me diga que foi só pelo dinheiro. Há outras formas de conseguir dinheiro. Marina se apoiou no balcão da cozinha, considerando quanto revelar. Porque eu estava desesperada. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Como assim? Depois que perdi meu emprego, comecei a duvidar de tudo. Das minhas escolhas, dos meus valores, da minha capacidade de julgar situações. Ela olhou pela janela para a praia lá embaixo. Quando Carla me ofereceu esse trabalho,
Foi como uma chance de ser alguém diferente por um tempo. Alguém confiante, bem-sucedida, desejada. Mas você é todas essas coisas. Eu não me sentia assim. Sentia como uma fracassada que não conseguia nem sustentar a própria mãe. Rafael desligou o fogo e se aproximou dela. Marina, você denunciou corrupção sabendo que poderia custar sua carreira. Isso não é fracasso, é coragem. Não parecia coragem quando estava contando moedas para comprar comida. E mesmo assim você não aceitaria dinheiro de mim hoje se não tivesse ganhado. Isso também é coragem. Marina o olhou, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Como você consegue me ver de uma forma que eu não consigo me ver? Da mesma forma que você consegue ver humanidade em mim, quando eu mesmo duvidava que ela existisse. Eles jantaram na varanda, observando o sol se pôr sobre a praia de Barra da Tijuca. A conversa fluiu naturalmente entre assuntos sérios e momentos de leveza, e Marina se deu conta de que, pela primeira vez em meses, ela se sentia completamente à vontade. Posso te fazer uma pergunta agora? Disse ela quando terminaram de comer. Sempre. O que acontece na segunda-feira? Voltamos a fingir para os japoneses ou, na segunda-feira, se você quiser, você vai comigo à reunião como minha namorada de verdade. Não há mais fingimento. Não há mais representação. Rafael pegou a mão dela sobre a mesa. Mas apenas se você quiser. E se eles perceberem a diferença? Rafael riu. Marina, você acha que conseguimos esconder o que sentimos um pelo outro? Tenho certeza de que já sabem que isso é real. Marina pensou nos olhares conhecedores de Kendi Tanaka, nos comentários de Júlia sobre como Rafael havia mudado, na forma como até sua mãe havia percebido que havia algo além de amizade entre eles. Talvez você tenha razão, admitiu ela. Então, segunda-feira. Segunda-feira, concordou ela. Mais tarde, quando Rafael a levou em casa, eles se beijaram novamente na porta do prédio dela. Dessa vez, o beijo foi mais longo, mais profundo, carregado da promessa de que não havia mais volta. Boa noite, namorada de verdade, sussurrou Rafael contra seus lábios. Boa noite, namorado de verdade, ela respondeu sorrindo. Enquanto subia no elevador, Marina se deu conta de que pela primeira vez desde que havia assinado aquele contrato, ela não estava preocupada com o futuro. Estava simplesmente feliz com o presente, e isso, ela percebeu, era o que significava estar verdadeiramente apaixonada. Na segunda-feira de manhã, Marina acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era ansiedade pelos eventos ou medo de representar mal. Era algo completamente novo, a expectativa nervosa de encontrar Rafael como sua namorada de verdade. Ela escolheu um vestido azul marinho, que a fazia sentir-se confiante e profissional, mas que também realçava seus olhos. Pela primeira vez em semanas, não estava se arrumando para impressionar investidores ou manter uma fachada. Estava se arrumando para Rafael. Ele chegou para buscá-la às 9 da manhã, como haviam combinado. Quando Marina desceu, encontrou-o apoiado no carro, vestindo um terno cinza que o fazia parecer ainda mais atraente do que de costume. Bom dia, linda, disse ele, se aproximando para beijá-la suavemente. Era um gesto simples, mas que carregava uma intimidade genuína, que fez o coração de Marina acelerar. Bom dia, respondeu ela, notando como era diferente quando o beijo não era para a audiência. Pronto para nossa primeira reunião oficial como um casal de verdade? Mais do que pronto. Rafael abriu a porta do carro para ela. Na verdade, estou curioso para ver se alguém vai notar a diferença. Durante o trajeto até o escritório de Rafael, onde aconteceria a reunião final com os investidores japoneses, eles conversaram sobre coisas triviais. O trânsito, o tempo, os planos para o fim de semana. Mas havia uma leveza na conversa que não existia antes, uma naturalidade que vinha de não precisarem mais medir cada palavra. Marina, disse Rafael quando pararam em um semáforo. Obrigado. Pelo quê? Por aceitar continuar comigo depois que a verdade veio à tona. Por não fugir quando as coisas ficaram complicadas. Rafael, eu estava apaixonada por você há semanas. A única coisa que mudou foi que agora posso admitir isso. Ele sorriu pegando a mão dela e beijando levemente seus dedos. Mesmo assim, obrigado. O escritório de Rafael era imponente, ocupando 2 andares de um prédio comercial em Botafogo, com vista para a Baía de Guanabara. Marina havia passado por ali algumas vezes para reuniões de briefing,
mas nunca havia realmente prestado atenção aos detalhes. Agora, vendo através dos olhos de alguém que conhecia Rafael pessoalmente, ela notou as fotos de obras que sua empresa havia construído, os prêmios de arquitetura, a foto pequena mas bem posicionada de uma senhora idosa, certamente sua avó. Senhor Almeida, disse Júlia quando eles entraram. Os senhores Tanaka chegaram há 5 minutos. Estão na sala de reuniões. Obrigado, Júlia. Rafael se virou para Marina. Pronta? Pronta. Quando entraram na sala de reuniões, os 3 membros da família Tanaka se levantaram educadamente. Marina notou imediatamente que Kenji Tanaka tinha um sorriso no rosto que não havia visto nas reuniões anteriores. Rafael, Marina, disse Hiroshi Tanaka. É um prazer vê-los novamente. O prazer é nosso, respondeu Rafael, sua mão encontrando naturalmente as costas de Marina enquanto a guiava para as cadeiras. Antes de começarmos a discussão dos contratos, disse Kenji, gostaria de fazer uma observação pessoal. Marina e Rafael trocaram um olhar rápido. Claro, disse Rafael. Nas últimas semanas, minha família e eu tivemos a oportunidade de observar o relacionamento de vocês em várias ocasiões sociais. Kenji pausou, olhando diretamente para eles. E notamos uma mudança interessante na última semana. O coração de Marina parou por um momento. Eles haviam sido descobertos? Que tipo de mudança? Perguntou Rafael, sua voz cuidadosamente neutra. Vocês parecem mais felizes, mais conectados. Akiko Tanaka sorriu. Há uma naturalidade entre vocês agora que não havia antes. Marina sentiu o rosto esquentar. Eu não tenho certeza do que quer dizer. Minha esposa tem um olho muito bom para relacionamentos, explicou Hiroshi. Ela notou que nas primeiras vezes que os vimos juntos, vocês pareciam estar representando papéis. Muito educados, muito perfeitos. Mas agora, continuou Akiko, vocês parecem um casal que está genuinamente apaixonado. É uma diferença sutil, mas significativa. Rafael e Marina se entreolharam, e Marina viu o mesmo pânico que sentia refletido nos olhos dele. Eles haviam sido pegos fingindo, e agora que eram reais, ironicamente, pareciam mais convincentes. Vocês percebem, disse Kenji lentamente, que nosso interesse em fazer negócios com você nunca foi realmente sobre ter uma namorada ou não? Como assim? Perguntou Rafael. Foi sobre caráter, sobre honestidade, sobre a capacidade de construir relacionamentos genuínos. Hiroshi se inclinou para a frente. Um homem que pode manter um relacionamento falso por meses para ganhar um contrato não é alguém em quem confiamos para projetos de longo prazo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina sentiu como se não conseguisse respirar. Mas, continuou Kenji, um homem que obviamente se apaixona no meio de tal situação e chuse honestidade sobre conveniência. Esse é alguém com quem podemos trabalhar. Vocês sabiam? Perguntou Marina, sua voz quase um sussurro. Suspeitávamos desde o primeiro jantar, admitiu Akiko. Mas queríamos ver como vocês lidariam com a situação. Se continuariam fingindo indefinidamente ou se permitiriam que sentimentos reais se desenvolvessem. Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente tentando processar a informação. Então vocês estavam nos testando? De certa forma, sim. Mas também observando algo belo acontecer. Hiroshi sorriu. Vocês dois lutaram contra seus sentimentos por semanas, mas no final o amor venceu a lógica. E isso, acrescentou Kenji, nos diz tudo o que precisamos saber sobre o tipo de pessoa que você é, Rafael, e sobre o tipo de parceria que queremos construir. Marina olhou para Rafael, vendo a mesma mistura de alívio, embaraço e incredulidade que sentia. Então, disse Rafael lentamente, o contrato? Será assinado hoje se você ainda estiver interessado, respondeu Hiroshi, mas com uma condição. Qual? Que vocês nos convidem para o casamento. Marina quase engasgou. Casamento? Oh, por favor, disse Akiko rindo. Vocês acham que não é óbvio que vão se casar? A forma como vocês se olham, como Rafael inconscientemente se inclina em sua direção quando você fala, como Marina sorri quando pensa que ninguém está olhando. Somos uma família tradicional, explicou Kenji. Acreditamos no poder do amor verdadeiro, e vocês dois irradiam isso. As próximas 2 horas passaram como um borrão. Contratos foram revisados e assinados,
Detalhes de implementação foram discutidos, cronogramas foram estabelecidos. Mas Marina mal conseguia se concentrar nos aspectos profissionais. Sua mente estava processando a revelação de que sua charada havia sido transparente desde o início, mas que isso havia, paradoxalmente, resultado no sucesso que Rafael precisava. Quando os Tanaka finalmente saíram, Marina e Rafael ficaram sozinhos na sala de reuniões. Então, disse Rafael afrouxando a gravata, eles sabiam o tempo todo. E mesmo assim, aprovaram o contrato porque vimos que nos apaixonamos de verdade. O que significa que nosso plano falhou completamente. Mas deu certo mesmo assim. Eles se entreolharam e começaram a rir. Primeiro um riso nervoso, depois uma gargalhada incontrolável de alívio e absurdo da situação. Marina, disse Rafael quando conseguiu parar de rir, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende? De tudo isso? Do contrato original, da complicação, de ter se apaixonado por alguém que foi estúpido o suficiente para pensar que podia controlar sentimentos? Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Rafael, se eu não tivesse aceito aquele contrato maluco, nunca teria te conhecido de verdade. Nunca teria descoberto que por trás da fachada de empresário frio existe um homem que manda flores para a mãe da namorada e cozinha para impressionar. Então não se arrepende? Da única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para admitir que estava apaixonada por você. Rafael a puxou para mais perto, suas mãos emoldurando o rosto dela. E se eu te dissesse que quero que esse contrato falso se torne real? Não o de negócios, o de relacionamento. O que você quer dizer? Quero dizer que quero que você seja minha namorada de verdade, oficialmente, sem data de término, sem cláusulas de saída. Marina sorriu, sentindo lágrimas de felicidade nos olhos. Só namorada? Bem, disse ele, seus lábios quase tocando os dela. Os Tanaka já estão esperando um convite de casamento. Rafael Almeida, você está me pedindo em casamento na sua sala de reuniões? Tecnicamente, estou sugerindo que consideremos a possibilidade de, eventualmente, talvez, se você quiser. Marina o calou com um beijo que foi diferente de todos os anteriores. Um beijo que selou não apenas o momento, mas todas as possibilidades futuras que se estendiam à frente deles. Quando se separaram, Rafael sorriu. Então, isso é um sim para o namorado oficial? É um sim para tudo, respondeu Marina. Para o namorado oficial, para os planos futuros, para descobrir juntos se duas pessoas que começaram fingindo amor podem construir algo real e duradouro. Sai para decepcionar a família Tanaka se não nos casarmos dentro de 2 anos. Marina riu. Especialmente para isso. Naquela tarde, saindo do escritório de Rafael de mãos dadas, Marina refletiu sobre como a vida podia ser surpreendente. Ela havia aceitado um contrato para fingir amor e havia encontrado o verdadeiro. Havia representado ser feliz e havia descoberto o que a felicidade real significava. E o melhor de tudo, pela primeira vez em sua vida, ela não tinha ideia do que o futuro reservava, mas não estava preocupada, porque tinha alguém ao seu lado que havia provado que alguns riscos valem completamente a pena. 3 semanas depois da reunião com os Tanaka, Marina estava na cozinha do apartamento de Rafael, preparando o café da manhã quando seu telefone tocou. Era Carla. Marina, como você não me contou que agora vocês são um casal de verdade? Disse Carla sem nem cumprimentar. Marina quase derrubou a xícara que segurava. Como você soube? Porque Rafael me ligou ontem pedindo o nome do joalheiro que fez o anel de noivado da minha prima. Disse que queria algo clássico, mas único, como Marina. O coração de Marina parou. Ele disse isso? Literalmente isso. Marina, ele vai te pedir em casamento. Carla, nós mal estamos namorando há 1 mês oficialmente. E vocês já se conhecem há 4 meses. Passaram por mais drama emocional que a maioria dos casais em anos de relacionamento. E qualquer pessoa com olhos pode ver que vocês são completamente apaixonados um pelo outro. Carla fez uma pausa. Além disso, você não negou que quer casar com ele. Marina se sentou na mesa da cozinha, tentando processar a informação. Carla, e se for muito cedo? E se estivermos confundindo intensidade com amor verdadeiro? Mari, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você acorda de manhã e vê Rafael dormindo ao seu lado, qual é seu primeiro sentimento? Marina não precisou pensar.
Gratidão e uma felicidade tão intensa que às vezes me assusta. E quando você pensa em uma vida sem ele? Não consigo imaginar, mesmo tentando. Marina suspirou. Isso significa que estou louca? Significa que você está apaixonada. E que provavelmente vai dizer sim quando ele te pedir em casamento. Naquela noite, Rafael chegou em casa com uma expressão que Marina havia aprendido a reconhecer. Era sua cara de: estou planejando alguma coisa. Como foi seu dia? Perguntou ele, beijando-a quando ela se aproximou. Interessante. Carla me ligou. Ah, é? E como ela está? Marina estudou seu rosto, notando o leve rubor em suas bochechas. Ela está bem. Mencionou algo sobre você ter ligado para ela. Ah, isso. Rafael tentou parecer casual. Só perguntei sobre umas recomendações. Que tipo de recomendações? Nada demais. Ele se afastou, tirando o paletó. Como está sua mãe? Marina sorriu. Rafael não era bom mentiroso, especialmente para ela. Ela está ótima. Voltou a trabalhar meio período semana passada. Que bom! Ela gosta do trabalho novo? Rafael? Sim? Você está nervoso. Por que eu estaria nervoso? Não sei, você me diz. Rafael parou de mexer com a gravata e a olhou. Marina, posso te perguntar uma coisa hipotética? Claro. Se hipoteticamente alguém quisesse fazer algo romântico para você, algo significativo, o que seria? Marina se aproximou dele, ajustando sua gravata da forma que havia se tornado um hábito. Hipoteticamente? Hipoteticamente. Bem, essa pessoa hipotética deveria saber que eu não preciso de grandes gestos, que as coisas mais românticas para mim são as sinceras, as pessoais. Como o quê? Como quando você trouxe sopa para minha mãe no hospital. Como quando você lembra que eu gosto de café forte de manhã e sempre prepara do jeito que eu gosto. Como quando você me deixa escolher o filme, mesmo sabendo que vou escolher uma